Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. O objetivo desse vídeo hoje é nós trabalhar um pouquinho com vetores. Vamos ver uma introdução a vetores e alguns exemplos básicos de código para nós estar trabalhando com vetores. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês já o material que eu disponibilizei para vocês, né? Começar dizendo então que vetores são variáveis, certo? É um tipo especial de variável e é uma variável composta, homogênea, unidimensional. Tá ok? O que isso quer dizer? Vamos pensar um pouquinho nisso aí. Variável composta é porque ela é formada por um conjunto de variáveis, na verdade. Pode ser entendido como se fosse um conjunto de variáveis. Tá? Ela é homogênea. Essa estrutura de dados, o vetor, né? Os nossos vetores eles são homogêneos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fizer um vetor para dentro dele guardar valores inteiros, dentro desse vetor só vai ter valores inteiros. Se eu fizer um vetor para guardar texto, dentro desse vetor só vai ter texto. Tá ok? Todos os campos dele têm que ser do mesmo tipo de dado. E ele é unidimensional porque ele só tem uma dimensão, certo? Então, os vetores eles são variáveis compostas unidimensionais. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses exemplos que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Primeiro aqui nós temos uma representação do que seria na memória RAM uma variável normal, uma variável do tipo double, por exemplo, certo? O que é uma variável na memória RAM do computador? Ele é um espaço, certo, dentro dessa memória RAM, onde nós podemos armazenar um valor, certo? E esse espaço de memória tem um nome, certo? Que é através desse nome que nós conseguimos acessar esse espaço de memória. O que acontece com os vetores, certo? Então, os vetores, eles vão ter um nome também. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eu chamei ele de vet underline notas, certo? Então, ele é composto, ou seja, ele vai ter vários... Eu consigo guardar dentro de um vetor vários valores, certo? E ele é unidimensional, quer dizer, como se fossem diversas colunas aqui dentro desse vetor. A gente chama essas colunas aqui de índice, certo? Então, por exemplo, sempre o vetor vai começar com índice 0. O índice é representado por esse númerozinho que está aqui em cima, certo? É um número sequencial, começa sempre em 0, certo? E vai crescendo sequencialmente até o tamanho do vetor, ok? Então, sempre que eu quiser trabalhar com vetor, eu vou ter que saber o nome do vetor e em qual dessas casinhas aqui que eu vou estar armazenando a informação. Por exemplo, no índice 2 do vetor notas tem o valor 7,0. Ok? Eu sempre vou precisar trabalhar com índice para informar qual dessas casinhas aqui do vetor, qual desses índices do vetor que eu vou estar trabalhando. Tá ok? Reparem o seguinte, uma coisa que é muito interessante. O vetor, como o primeiro valor sempre está no índice 0, certo? Esse vetor notas, por exemplo, aqui, o índice, né, o número que identifica cada uma dessas posições aqui, começa no 0 e vai indo sequencialmente. Então, ele indo até 6, quer dizer que esse vetor aqui armazena 7 valores, ok? Porque o primeiro está no índice 0, ok? Da mesma forma, eu poderia ter um vetor, certo? Para guardar, aqui eu chamei de vet objetos, certo? Para guardar texto, certo? Então, em cada uma das posições aqui do vetor, eu estou guardando um texto, certo? Lembrem-se que texto também aceita números, né? Eu posso digitar um número para guardar dentro de uma string, mas eu não posso fazer cálculos matemáticos com esses números, certo? A estrutura de dados em si é isso, é uma estrutura, certo? Como se fosse um aglutinado de várias variáveis simples, certo? Que são identificadas pelo seu índice dentro do vetor. Essa é a ideia geral para a gente entender o funcionamento. Tá ok? Reparem o seguinte, né? Por exemplo, aqui no índice 5 desse vetor de notas tem um valor menos 556,0, né? Esse valor, ele é um valor válido, já que o VET notas está guardando só números, né? Então esse valor é um valor válido. Só que, por exemplo, se for um vetor de notas de alunos, né? Ele não faz sentido. Tá ali. Então, os programadores, nós programadores, é que somos responsáveis para que os valores que estão dentro desses vetores façam sentido. Tá ok?
Quando é que nós vamos utilizar vetores, então? Quando nós tivermos muitas informações do mesmo tipo para guardar no nosso programa. Tá? Então, por exemplo, assim, se eu quisesse armazenar, por exemplo, a listagem de notas de um aluno, supondo que houvesse, por exemplo, muitas avaliações, né, em uma determinada disciplina, eu poderia armazenar dentro de um vetor. Ou se eu quisesse guardar a listagem dos nomes dos alunos de uma turma, certo? Então, eu poderia criar um vetor de nomes e em cada posição colocar o nome de um aluno, tá ok? E se eu precisasse, por exemplo, armazenar os nomes e as médias dos alunos, certo? O que eu teria que fazer? Eu teria que criar um vetor de médias, por exemplo, e um vetor de nomes. E aí na posição 0 colocar o nome de um aluno e na mesma posição do outro vetor, né, de médias, colocar a média daquele aluno. Mesma coisa na posição 1, o nome de um aluno, e aqui na posição 1 do vetor, a média desse aluno. Então reparem que se eu precisar de armazenar tipos de dados diferentes, eu vou precisar declarar 2 ou 3 vetores conforme o problema, certo? E essa amarração, que a posição 0, por exemplo, guarda o nome do fulano, e na posição 0 do outro vetor está a nota dele, isso não tem nenhuma amarração lógica. É a própria lógica do programa de vocês que vai ter que garantir a integridade disso daqui. Tá ok? Então vamos dar uma olhadinha num exemplo de código aqui. Para declarar um vetor, certo? Nós vamos declarar aqui no nosso programa do mesmo jeito que nós fizemos para declarar as nossas variáveis normais do nosso programa. Então, por exemplo, aquela variável num aqui, né? Se eu quisesse declarar essa uma variável double, o que eu faço? Eu coloco aqui double, certo? E coloco o nome da minha variável aqui. Pronto, isso é uma variável normal, simples. Uma variável de um tipo primitivo que nós já vimos, tá ok? Se eu quiser, por exemplo, declarar esse vetor de notas aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o tipo de dado que eu vou armazenar dentro desse vetor, primeiro. Aí eu vou colocar o nome desse vetor, no caso ali era vetNotas. E aí eu vou colocar o símbolo de abre e fecha colchetes. O símbolo de abre e fecha colchetes é que vai me identificar que é um vetor. Ok? Eu poderia deixar assim, certo? vetNotas, eu declarei que é um vetor. Só que eu tenho que dizer também quantos elementos eu vou estar armazenando dentro desse vetor. Isso eu poderia fazer aqui na linha seguinte, né? Colocar aqui vetNotas é igual a new. Aí eu repito o mesmo tipo de dado que eu já botei ali em cima, né? Portanto, double. E eu repito de novo o abre e fecha colchetes. E aqui dentro eu vou colocar quantos dados eu quero armazenar. Então, nesse exemplo aqui, deixa eu retomar aqui, nesse exemplo aqui, né, o índice vai de 0 até 6, portanto, são 7 elementos que tem aqui. Então, aqui no meu, se eu quiser declarar exatamente esse carinha aí, eu vou colocar aqui 7. Ok? E aí, ponto e vírgula. Ok? Opcionalmente também, isso aqui funciona, tá? Se quiser trabalhar dessa forma, funciona, mas opcionalmente também eu posso fazer tudo isso numa linha só, né? Eu tiro isso aqui, o vetNotas daqui, ó, só o sinal de igualdade e deixo tudo em uma linha só. Então eu declaro e já digo qual é o tamanho do meu vetor, tá ok? Depois disso eu teria que começar a preencher esse valor, esse vetor, tá? Colocar os valores dentro dele. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui, ó, vetNotas, e aí eu tenho que dizer em qual posição do vetor que eu vou estar guardando uma informação. Então, por exemplo, vetNotas indexado de 2 vai receber 55, por exemplo. Isso funciona. O que vai acontecer? Na posição 2 do vetor, na posição de índice 2, portanto, aqui, certo? Na posição 2, com índice 2, ele vai substituir esse 7 por 55, que foi o código que eu coloquei aqui. Ou eu poderia pegar do teclado, o valor do teclado, né? Teclado.next next double. Opa, teclado aqui, não, faltou declarar aqui a linha preparatória do teclado, né?
Beleza. Então aqui eu estou pegando um valor do teclado e estou jogando para a posição 2 do meu vetor, certo? Só que aqui, dificilmente eu vou fazer isso assim, de pegar um valor e preencher um valorzinho dentro do meu vetor. Porque se eu estou utilizando o vetor é porque eu quero guardar uma lista de valores, eu quero guardar vários valores. Então, se por exemplo, se eu quiser preencher todo o vetor de notas, todas as 7 posições desse vetor de notas, eu vou ter um laço de repetição, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vou deixar comentada essa linha aqui. Vou colocar aqui um for, por exemplo, certo? O i vai ser o meu contador, ele vai guardar, ele vai controlar em que índice que eu vou estar guardando as minhas informações, certo? Então o índice vai de 0 a 6, então eu vou colocar aqui 7, ou seja, o mesmo tamanho que está aqui, então i menor que 7, ou seja, ele vai chegar até 6, ok? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, uma mensagenzinha, informe uma nota, que depois eu posso preencher, né? Vou colocar aqui vet notas, indexado da posição i, certo? Que é a minha variável de controle aqui do for, vai receber um valor do teclado. Ok? Então esse for aqui, com essas duas linhas aqui dentro, vai me preencher todo o vetor. Então o primeiro valor que o usuário digitar vai ir para a posição 0, certo? Vai ir para essa posição aqui. Depois aí ele incrementa o contador e repete o laço, então o próximo valor vem para cá, próximo para cá, e assim vai indo sequencialmente até preencher todo o vetor. Ok? Se eu quiser, daí por exemplo assim, e se eu quiser mostrar o vetor na tela? Da mesma forma, vai precisar de um laço de repetição e valor por valor você vai ter que ir jogando ele na tela. Ok? Não tem uma forma de jogar tudo que está no vetor de uma vez para a tela ou preencher o vetor todo de uma vez. Não. Tem que ir posição por posição, índice a índice e fazendo a operação que você quer com ele. Certo? Então, para mostrar na tela seria o quê? Seria um outro for, muito parecido com esse daqui, só mostrando o conteúdo do vetor na tela. Ok? Vamos dar uma olhadinha como é que ficaria esse outro for, então, para mostrar na tela. Né? Coloco um outro for, também vai ir até 7, certo? E aí eu vou mandar mostrar na tela o que? O que está no meu vetor, certo? E eu tenho que dizer qual posição do vetor que eu vou estar mostrando na tela. No meu caso aqui, o i, certo? Então, primeiro vai jogar na tela o que tiver na posição 0, depois na posição 1, 2, 3, 4, tal, e vai jogando na tela esses valores. Ok? Beleza? Vamos dar uma testadinha aqui para ver como é que ficou. Mandei executar o programa e aqui apareceu aqui, né? Informe uma nota. Eu vou digitar sequencialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, logo na sequência, né, ele apresentou esses mesmos valores aqui na tela. Né? Mostrou um abaixo do outro porque o println aqui manda mostrar um embaixo do outro. Ok? Tranquilo. Se eu quiser depurar esse código, quiser acompanhar aqui para ver o que está acontecendo, né? A mesma coisa, eu coloco um breakpoint na linha que eu quero acompanhar esse código, que eu quero ver se está tudo ok com esse meu código. Dou aqui o play especial, né? Aí de novo ele roda aqui, vou digitar de novo os valores aqui rapidinho. E aí ele parou aqui, né? Linha verde quer dizer que ele parou. Se eu parar o mouse aqui em cima do VET Notas e clicar aqui no botãozinho de mais que ele tem aqui, ó, ele me mostra aqui, ó, VET Notas. Então aqui, ó, posição 0 é um double que tem valor 1. Então na posição 1 tem o valor 2, são aqueles valores que eu digitei, né? Até a posição 6 que tem o valor 7. Certo? Então eu tenho que clicar aqui nesse maisinho aqui para conseguir ver todos os valores e aí eu consigo ver se está tudo certinho armazenado dentro da minha estrutura de dados que eu criei. Nesse caso aqui está tudo certinho. Então assim que eu faço para depurar e ver o que está dentro de cada uma das posições, né? Esse númerozinho que tem aqui é o índice, né? Então VET notas no índice 0 está com o valor 1. VET notas no índice 1 está com o valor 2. Ok?
Essa é a nossa depuração de código para acompanhar o que tem dentro do vetor. E se eu quisesse, por exemplo, fazer a média de todas essas notas, né? Por exemplo, ver a média, tirar a média disso daí, o que eu teria que fazer? Só fazer um acumulador para guardar a soma dessas notas, né? E um laço de repetição para percorrer todo o vetor. Então eu vou percorrendo o vetor, vou acumulando a soma e depois mostro o resultado. Divido depois isso por 7, né? E aí mostro o resultado da média. Ok? De repente fica aí um primeiro exercício para vocês fazer, apresentar a média aí dessas notas. Tá ok? Eu acho que é isso, né, pessoal? Deixa eu me lembrar aqui se tem mais alguma coisinha para a gente ver. Aí aqui no material que eu deixei para vocês também tem um exemplinho básico aqui, né? Tem até aqui uma outra forma de declarar o vetor, né? Já definindo os valores dele. Também é uma alternativa, né? E aqui eu já deixei algumas sugestões de exercícios para vocês fazerem, tá? Alguns deles eu vou pedir para vocês entregar aí para nós pelo SIGA. Tá ok? Sim. Tem mais um detalhe muito importante, um equívocozinho que é muito comum de acontecer, especialmente quando a gente está começando a aprender a lidar com vetores, né? Vamos supor que eu me engane, né? Não sei porquê, e ao invés de 7 aqui, deixa eu parar aqui a execução, ao invés de 7 aqui, coloque 8, por exemplo. É um índice que não existe nesse meu vetor, certo? Porque se eu mandei ele até menor que 8, ele vai tentar armazenar na posição, ele vai tentar armazenar um valor na posição 7 do meu vetor, e a posição 7 não existe, ok? Então vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer. Isso aqui é uma coisa que vocês, programadores, têm que garantir que esteja tudo ok. Né? O ambiente, a IDE aqui não consegue identificar isso para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, começou a execução do meu programa, informe uma nota. Vou digitar de novo, valores em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 ainda existe o índice 7 lá para ele armazenar, né? E o oitavo agora não existe mais. Não existe o índice. Então, o que acontece? Olha só. Aqui embaixo apareceu uma mensagenzinha de erro, né? A mensagenzinha Array Index Out of Bounds Exception 7. Certo? Sempre que vocês verem essa mensagenzinha aqui, ó, Java Lang, né? Array Index Out of Bounds Exception, significa o quê? Que vocês tentaram armazenar ou acessar uma posição do vetor que não existe. Nesse caso aqui é a posição 7. E aí na linha seguinte aqui ele já diz onde é que aconteceu esse erro, né? Que foi aqui na minha linha 17. Ou seja, aqui na linha 17, em algum momento aqui dentro do laço de repetição, eu tentei colocar um valor numa posição inválida do vetor. Ok? Qual foi a posição inválida? A posição 7. Certo? Por quê? Porque o meu vetor não vai até 7. Eu declarei aqui que ele tem 7 posições, portanto, ele só vai de 0 a 6. Então, sempre que aparecer essa mensagenzinha aqui, que é muito comum de acontecer, né? Array Index Out of Bounds, significa que vocês tentaram ou guardar ou acessar uma posição que não existe no vetor, certo? Ou seja, valores negativos ou maiores do que a capacidade do vetor, maior do que o maior índice do vetor, ok? Só recapitulando então, se você declara que o vetor tem 7 posições, certo? Significa que o índice vai de 0 a 6, ok? Então não existe um índice 7. Então sempre tomem cuidado com isso. Deixem aqui também o i menor do que 7. Ou i menor ou igual a 6. Também funciona. Do mesmo jeito. Ok? É isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Espero que continuem todos bem. Um forte abraço a todos. Um abraço virtual aí para vocês. Até mais.